É tempo de celebrar, torcedor palmeirense. Palmeiras vence o Bahia na Fonte Nova, se distancia na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2, Bahia 1. Vitória grande, grandiosa, tal qual o Palmeiras vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem de título do Campeonato Paulista, em vias de começar a disputa de mais uma Libertadores da América. Palmeiras recordista de participação no torneio continental. E o Palmeiras vai caminhando muito bem, em vias de fazer a sua caminha, calçando o seu caminho para disputar e vencer o título do Brasileirão lá em dezembro. Ainda vai ter parada para a Copa do Mundo, muita coisa vai acontecer. Mas, palmeirense, você pode dizer, Palmeiras é líder para o alto e avante, já diria o outro. Mas antes disso, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade Padrão, compartilhar o conteúdo e acionar as notificações do YouTube. E vamos falar desse Verdão mais líder do que nunca. Falar, ao meu ver, os destaques da partida. Para mim foi John Arias, Flaco Lopes e Carlos Miguel. John Arias, acho que o torcedor palmeirense não sei se tem a devida noção do jogador que o Palmeiras contratou. Que jogadoraço. Para mim é nível primeira prateleira da Europa. Um jogador muito bom, que saiu do Fluminense, foi para o Premier League, um time da Inglaterra, só que time pequeno. Tem os grandes da Inglaterra, Manchester United, Manchester City, Liverpool, o Arsenal, mas deu o azar de ir para um Wolverhampton e acabou voltando para o Brasil. Todo mundo achou que o Fluminense iria fisgá-lo, mas ele quis vir para o Palmeiras, né? Obviamente por razões de competitividade, né? Barra financeiro, que é de suma importância, mas ele veio para o Palmeiras para poder disputar títulos e ganhar títulos, por que não? Então, John Arias, que fez para mim uma partidaça, um senhor no meio campo, na ponta direita, ponta esquerda, alternando. Uma hora o Flaco caía para a ponta, uma hora ele caía, uma hora ele passava a bola para o meio. Então eu gostei muito da partida de John Arias. O lance do gol, agora já meio que fazendo a ponte, falando dele, falando de Flaco Lopes, parece que um completa o outro. Eu até temi, após a partida Palmeiras e São Paulo, com a contusão de Vitor Roque, que o Palmeiras fosse cair de rendimento. Cair de rendimento também lê-se perder partidas, deixar de vencer, cair o nível técnico, mas não. Obviamente são posições diferentes, mas na lacuna criada pela ausência de Vitor Roque, apareceu o John Arias e vem jogando muito bem. Então, é isso que é o bom, de ter um elenco qualificado. Não ficar dependendo de Vitor Roque. Se ele não tiver, o Palmeiras não joga. O Palmeiras tem um Alan, o Palmeiras tem um John Arias, tem um Flaco Lopes, tem Maurício também, que joga muito bem. Então o Palmeiras só tende a crescer. E sem falar em Andrés Pereira, Marlon Freitas e companhia limitada. Então o Palmeiras, mesmo com desfalques de peso, sem um Vitor Roque e sem um Piquerez também, né? Que o Arthur, por mais que seja bonzinho da base, mas não é a mesma coisa, não tem um nível de competitividade, né? Tomou um baile dos jogadores do Bahia no segundo tempo, o jovem Arthur. Mas Arias foi muito bem, Flaco Lopes também foi muito bem. Na jogada do gol, fazendo esse link de Arias para Flaco Lopes, tabelando entre si o toque, o 1-2, que é você toca e dá a opção para poder receber. O Arias toca para o Flaco Lopes, que toca de calcanhar, devolve, e ele bate a bola no ângulo, indefensável para o goleiro do Bahia. Então, se completa Arias e Flaco Lopes, como estava se completando Flaco Lopes e Vitor Roque até antes da contusão. Então, esse jogador, para mim, o gol do Palmeiras, o primeiro gol do John Arias, foi a síntese do que é o Palmeiras e da comunhão de John Arias e Flaco Lopes. Ambos se completam. Então, isso faz o setor ofensivo do Palmeiras muito forte. E nisso não é de graça, Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Outro destaque, como eu já tinha citado, Carlos Miguel. Umas 2 ou 3 defesas importantíssimas. Teve uma boa parte do segundo tempo, após o gol do Bahia, que foi perto dos 60 minutos já de partida, já no segundo tempo, o Bahia cresceu, deu aquela imposição. A boa equipe do Bahia, treinada pelo competente Rogério Ceni, então
Acho que não sei se o Rogério Ceni, o Bahia é muito pouco ou é muito para ele, ou é o tamanho devido, não como jogador, mas como técnico. Mas ele vem fazendo um bom futebol com o Bahia. Só que o Bahia trombou com o Palmeiras. E tem a diferença, o que é Bahia e o que é Palmeiras. Mas Carlos Miguel evitou até um empate ou até tomar uma virada da derrota do Palmeiras. Então, jogadores importantes, Arias, Flaco Lopes e Carlos Miguel, por jogadores como esses que o Palmeiras pode bater no peito, o Palmeiras e Palmeirense. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras olha para o topo da tabela, para o alto e avante, e vai seguindo cada vez mais líder. E semana que vem, já no domingo, teremos o derby em Itaquera, Corinthians e Palmeiras, e no meio de semana, Júnior Barranquilla e Palmeiras, lá na Colômbia. Falar do Palmeiras, do time, do Palmeiras e também do jogo em si, né? Para mim eu achei um bom jogo. Eu acho que foi bom jogo no sentido de futebol jogado, porque foi muita trocação lá e cá. O Palmeiras andava muito com a bola, perdia a bola, o Bahia recuperava, ia também perdia a bola, mas é aquele um jogo livre. Parecia uma pelada. Acho que muito taticamente não foi perfeito, mas o jogo tecnicamente encantou os torcedores. Mas para o Palmeiras ganhou a partida, mas foi uma partida gostosa de assistir. Que a gente vê tantos jogos horríveis de sangrar os olhos no Campeonato Brasileiro, vê duas equipes dentro de uma partida, duas equipes que querem jogar futebol, é de se aplaudir. Então eu gostei muito da atitude, tanto do Abel Ferreira treinando o Palmeiras, como o Rogério Ceni treinando o Bahia. Então foram duas equipes dispostas a querer jogar futebol, jogar bola. Mas é óbvio que o Palmeiras recuou a partir do momento que teve o seu placar a favor. Então foi mais ou menos assim. O Palmeiras fez 1-0, tomou o empate no início da segunda etapa. E o Palmeiras se recuou, começou a levar pancada, levar pressão do time do Bahia. Mas foi coroado com o gol do Palmeiras no final, nas últimas bolas, aos 44 do segundo tempo, os 89 minutos de jogo. Santiago Ramos fez o gol contra e decretou a vitória palmeirense. O Bahia reclamou, falando que teve empurrão. Não, para mim não. Para mim foi agarra de lance, as mãos de contato. E o jogador do Bahia, tem um lá que o que fez o gol contra foi um lance a lá Chaves, a lá Trapalhões. A bola bate nele e o jogador cai no chão. A bola derruba o jogador. Foi um lance bem cômico, né? Cômico pro palmeirense, trágico pro torcedor do Bahia. Falando que foi um bom jogo, por causa da justa trocação, ótimo resultado. Isso aí tem que dizer mais do que bom jogo do Palmeiras, do que se construiu, do que se propôs, não tecnicamente, mas do que propôs. O Palmeiras jogou para querer vencer e venceu, então tá ótimo. Mas melhor do que o jogo foi o resultado do Palmeiras. Abriu 5 pontos de diferença para o São Paulo e para o Fluminense, que são o segundo e o terceiro, respectivamente. E abriu 8 pontos para o Flamengo. Flamengo com uma partida a menos. Se o Flamengo vencer a que está faltando, fica com diferença de 5 pontos. Pelo menos umas 2 partidas de respiro. Então é muito importante o Palmeiras ganhar esses jogos agora. Abrir uns 8 ou 5 pontos para o Flamengo, para o São Paulo, para o Fluminense, é muita coisa. Então o Palmeiras tem que sustentar essa gordurinha que o Palmeiras já teve no Brasileiro do ano passado, mas perdeu. Perdeu naquela que o Abel ficou lá, o campeonato já está entregue. Por quê? Estava focado só em Libertadores. Libertadores, afinal, é um jogo só. Campo neutro. E esquecer do Brasileirão, que dava assim para poder ser campeão brasileiro do ano passado. Não deu por culpa do Abel, do seu planejamento. Espero que a cabeça dele tenha mudado, aprendido com os erros de 2025. Já chegando agora já para a reta final do vídeo, de suma importância essa vitória, que foi um bom jogo e um ótimo resultado, é a importância de domingo chegar no derby na liderança. Isso é muito prazeroso para o torcedor, mas muito importante para o jogador, para o time, comissão técnica, para o Palmeiras como um todo, chegar líder em Itaquera. É o tal do mostrar quem manda. Mostrar que, o Corinthians, você acha que você vai vencer, mas você vai enfrentar o Palmeiras. Pode até vencer, porque é jogo de futebol. Mas o Palmeiras, e se for ver, muitas vezes isso não é nem uma coisa boa. O Palmeiras chegar todo grandão, cheio de si em Itaquera, muitas vezes sabemos do resultado.
Palmeiras e Corinthians, o derby é um jogo que muitas vezes você num pior cenário você supera e vence. O Corinthians está em vias de entrar no Z4. O Corinthians só não está na zona do rebaixamento nesse exato momento após a derrota para o Internacional em Itaquera. Internacional que é freguesaço histórico do Corinthians. O Corinthians conseguiu a proeza de perder para o Inter em Itaquera, só não está no Z4 porque Chapecoense empatou com Vitória e acabou ambos se segurando na tabela, não superando o Corinthians. Se a Chapecoense vencesse o Vitória somado com a derrota corintiana contra o Internacional, o Corinthians ia jogar contra o Palmeiras no domingo dentro do Z4 e o Palmeiras líder. É muito, mas muito favoritismo para o Palmeiras. Até eu fico com medo disso, que eu não gosto muito do Palmeiras muito favorito, porque por mais que enche o Palmeiras, o ego palmeirense, deixa a rede de peito estufado, mas do outro lado é o Corinthians, né? E eles, quando eles estão chafurdando na lama, na merda, aí é que eles se superam. O Palmeiras também tem disso também, mas é um caso curioso. Então, feliz, muito satisfeito com a vitória palmeirense, com a postura do Palmeiras. Lembrando, Palmeiras contra o Corinthians vai ter um desfalque enorme. Vai estar sem Piquerez, que fez a cirurgia lá, não teve rompimento total, mas teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo. Pode ser que tenha ou não, Vitor Roque talvez não tenha, mas não vai ter John Mares, que tomou o terceiro cartão amarelo. Bobo, besta, não precisava, mas tomou. E vai estar muita bola para cima de Flaco Lopes. A importância, a responsabilidade para cima de Flaco Lopes fazer o Palmeiras sair vencedor lá em Itaquera. Então é isso. Feliz, satisfeito, vitória palmeirense, justa, foi o que o Palmeiras se propôs. Quando teve que correr atrás do placar, o Palmeiras o fez, quando construiu, segurou e no final da partida, por insistência, se fechando e indo nos contra-ataques, conseguiu o gol da vitória. Portanto, torcedor palmeirense, para o alto e avante!